Olá, estamos aqui pela graça de Deus para mais um estudo de mais uma lição, a lição número 10, que nos fala sobre andando no Espírito. Vamos orar para que Deus nos dê o seu entendimento, para que possamos compreender a sua vontade para cada um de nós. O texto áureo diz assim, Gálatas 5,16: Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Então esse tema é muito importante para as nossas vidas, né? Andando no Espírito. Andar no Espírito é o resultado gerado pelo Espírito Santo em nossas vidas, né? Quando nós tomamos a decisão de fazer um concerto com Deus, de vivermos uma vida espiritual, então o Espírito Santo trabalha em nossas vidas, né? Então é o resultado do fruto gerado do Espírito Santo em nossa vida, do verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão, ele tem uma vida no Espírito, uma vida espiritual, né? Ativa. Então aquele que é verdadeiramente salvo em Cristo Jesus, ele vive uma vida espiritual ativa, ele vive uma verdadeira vida no Espírito, né? No Espírito de Deus. E quando nós aceitamos então verdadeiramente Cristo como nosso Salvador, nosso único Salvador, e o Espírito Santo então ele gera em nosso coração, em nossa mente, em nossa vida, o fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo, que é o amor, que é a paz, que é a benignidade, que é a fidelidade, que é o domínio próprio, que é a mansidão, né? O fruto do Espírito Santo. Então, quando nós vivemos de acordo com a vontade de Deus, numa vida espiritual dia a dia, o Espírito Santo faz gerar, então, em nossos corações o seu fruto, o fruto do Espírito Santo. E as obras da carne, elas não têm vez em nossa vida, né? Então, se nós estivermos vivendo dia a dia uma vida no Espírito Santo, uma vida espiritual ativa em Cristo Jesus, as obras da carne, elas não prosperarão em nossa vida, né? E se verdadeiramente nós vivermos uma vida para Cristo, uma vida no Espírito, seremos obedientes à palavra de Deus, observaremos seus mandamentos, seremos então uma influência para o bem onde estivermos, né? Amaremos o nosso próximo e amaremos os nossos inimigos também. Nós obedeceremos então aos seus mandamentos, nos afastaremos de tudo aquilo que não visa com a santidade de Deus, nos afastaremos de toda corrupção moral, nos afastaremos de toda inveja, todo orgulho, nos afastaremos então dos prazeres desse mundo, né? E nos afastaremos do pecado, né? Quando nós vivemos uma vida então verdadeiramente espiritual, uma vida verdadeiramente, uma vida que é guiada pelo Espírito Santo de Deus, porque nós aceitamos a Jesus como nosso único suficiente Salvador pela fé, então o Espírito Santo faz esse trabalho em nossa vida, uma transformação de dentro para fora, né? E as pessoas que estão ao nosso redor serão as maiores beneficiadas, né? Precisamos orar, precisamos pedir a Deus que nos ajude para que essa transformação seja evidente em nossa vida, né? Muitas vezes caímos em vários erros, né? Erramos porque ainda não aceitamos verdadeiramente a Jesus como nosso Salvador, não aceitamos ainda a transformação do Espírito Santo em nossa vida, né? Existem alguns pontos precisamos melhorar. Então precisamos a cada dia fazer uma entrega ao Senhor para que possamos viver essa verdadeira vida no Espírito, né? Mas se vivermos essa vida no Espírito, a lei de Deus ela será exteriorizada através das nossas práticas, né? Porque Deus ele deseja colocar em nossos corações, em nossa mente, a sua lei, né? Escrever nas tábuas do nosso coração, da nossa mente, a sua lei, para que ela possa ser exteriorizada por meio dos nossos atos, né? Por meio das nossas práticas. Então, pela atuação do Espírito Santo, quando nós aceitamos a sua atuação em nossa vida, né? Em nossas vidas, dia a dia, nós honraremos ao Senhor Deus por nossas práticas e atos, né? Práticas e ações. Então, o verdadeiro amor será evidente em nossas vidas, né? Quando nós aceitamos a ação do Espírito Santo, quando nós procuramos, então, viver uma vida espiritual e não uma vida carnal. O Espírito Santo, então, fará esse trabalho em nossos corações e Deus será honrado grandemente em nossas vidas. Precisamos seguir, então, o conselho da palavra do Senhor. Diz assim o Espírito de profecia: se todos
estivéssemos seguindo as pegadas do homem do Calvário, nosso orgulhoso coração seria dominado pela graça de Cristo. Não haveria disputa entre os irmãos, mas em humildade de espírito, cada um consideraria os outros superiores a si. O amor manifestado uns pelos outros seria expresso em palavras e atos de ternura, e essa fria dureza de coração seria aquecida pelo amor de Jesus. Então nós vemos aqui, quando nós aceitamos a ação do Espírito Santo em nossa vida, existe uma transformação muito grande, né? Essa transformação de dentro para fora, ela é evidenciada. O amor de Deus em nossa vida é manifestado, né? Então amaremos a todos, nossos amigos, inimigos e Jesus. O amor de Jesus será manifesto a todos e Deus será honrado. Que possamos seguir então esse exemplo, seguir o conselho aqui da palavra de Deus. O primeiro tópico nos fala um chamado para servir. A letra A. Em contraste com o ter uma simples profissão de fé, qual é a mais forte evidência de que permitimos a lei de Deus ter sido verdadeiramente escrita em nosso coração? Gálatas 5, 13 e 14, Mateus 5, 43 e 48. Porque toda lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 5, 43 e 48. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que estás nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se guardardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é vosso Pai, que está nos céus. Então, irmãos, nós vemos aqui que não adianta professarmos uma fé se nós não praticamos essa fé. Se essa fé não é exteriorizada, né? Se essa fé não é evidenciada, não é trazida para o mundo material. Se nós vivemos apenas de filosofias e conceitos, isso será apenas um legalismo, né? Quando eu guardo a lei, mas não exerço amor, que é o coração, vamos dizer assim, não exerço amor, que é o que significa a lei de Deus, né? Que a lei de Deus também é o amor. Isso é apenas um zelo cego. Então, a maior evidência que nós somos verdadeiramente cristãos é que quando eu obedeço à lei de Deus, então eu demonstro amor, né? Eu obedeço a palavra de Deus por amor. Então eu amo meu próximo, eu amo meu inimigo também. Eu obedeço a palavra de Deus, né? Oro pelo meu próximo, ajudo o meu próximo, aqueles que até falam mal de nós, né? Então, algo que às vezes não é fácil, mas isso realmente é que mostra que nós realmente, verdadeiramente obedecemos à palavra de Deus, né? É isso que realmente mostra a evidência que somos verdadeiramente fiéis ao Senhor, né? Ao invés de termos apenas uma fé nominal, temos agora uma fé na prática, né? É um contraste, né? A evidência que mostra que a lei de Deus está em nosso coração. É quando nós praticamos a palavra de Deus, né? É quando nós deixamos Deus agir em nossos corações e Ele nos capacita para amar não apenas os nossos amigos, mas também os nossos inimigos, aqueles que falam mal de nós, aqueles que nos tratam mal, aqueles que não nos amam. Então Deus também, o Espírito Santo, nos capacita para termos uma vida do verdadeiro amor, né? Amando até os nossos inimigos, né? Ajudando até aqueles que nos perseguem, aqueles que de alguma forma nos prejudicam, né? Então,
o verdadeiro amor, o verdadeiro contraste na vida do cristão. Não é viver apenas de filosofia, filosofar, né, conceitos, mas é praticar verdadeiramente a palavra de Deus, praticar o verdadeiro amor, né, exteriorizar o verdadeiro amor, o amor ao próximo. E alguém pode perguntar, como é que eu posso amar o meu próximo, né? Como é que eu posso servir a Deus? Alguém pode perguntar, eu só posso servir a Deus servindo ao meu próximo, porque o meu próximo foi feito à imagem de Deus aqui para mim nessa terra, né? Então eu sirvo a Deus sobre todas as coisas e ao meu próximo como a mim mesmo, né? Esse é o resumo da lei de Deus e nós evidenciamos que essa lei está em nossos corações quando nós buscamos obedecê-la, quando nós buscamos em Deus fé, força para obedecer, mesmo em momentos difíceis, em momentos que não são fáceis, mas pela operação do Espírito Santo, nós buscamos então o poder do alto e ele nos capacita para vivermos essa vida de serviço, servindo a Deus, servindo ao próximo, né? Então assim nós podemos ser capacitados pelo Santo Espírito para vivermos essa vida como Deus quer, né? Uma vida de verdadeiro cristão, uma vida que mostra que a lei de Deus está gravada em nossos corações. Por quê? Porque quando nós deixamos que a lei de Deus seja gravada em nossos corações, nós iremos exteriorizar, né? O nosso próximo será o maior beneficiado da nossa obediência a Deus, né? Então, quando vivo uma vida de obediência a Deus, eu tenho essa influência. Temos essa influência de amor ao próximo. O ambiente em que nós estamos é um ambiente transformado e as pessoas que estão ao nosso redor serão beneficiadas pela ação, né? Isso é o viver de uma vida espiritual dia a dia, né? Então nós iremos exercer essa influência do Espírito Santo na nossa vida e as pessoas que estão ao nosso redor serão beneficiadas porque obedecemos à palavra de Deus, né? Não é apenas ter fé nominal, né? Uma fé nominal, apenas falar, olha, eu sou cristão, mas é praticar aquilo que o verdadeiro cristão pratica, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo. E o seu próximo inclui o seu inimigo, né? Aquelas pessoas que às vezes falam mal de você, aquelas pessoas que muitas vezes te maltratam, né? Muitas vezes agem com injustiça com você também. Uma religião legal, baseada em leis, é insuficiente para levar a alma à harmonia com Deus. A dura e rígida ortodoxia, dogmatismo dos fariseus, que eram destituídos de arrependimento, ternura, o amor, era apenas uma pedra de tropeço para os pecadores. Tais líderes eram como sal que havia perdido o sabor, pois a influência deles não tinha poder para preservar o mundo da corrupção. Eles viviam apenas de conceitos, né? De palavras da boca para fora, mas na hora da prática não havia prática verdadeira do amor, né? A única fé verdadeira é aquela que opera por amor e purifica a alma. É como o fermento que transforma o caráter. A fé opera por amor e purifica a alma. Com a fé haverá obediência correspondente, um cumprimento fiel das palavras de Cristo. O cristianismo é sempre muito prático, adaptando-se a todas as circunstâncias da vida real. Então, o cristianismo ele tem que ser evidenciado na vida prática. Os conceitos que nós temos na nossa mente, que aprendemos, eles devem ser exteriorizados, né? Senão, nada feito, senão não mostra que Deus realmente nos conduz, né? Vós sois minhas testemunhas. Testemunhar para quem? Para o mundo, pois você deve exercer uma santa influência. Cristo deve habitar na alma e você deve falar dele e manifestar os encantos do caráter divino. O segundo tópico nos fala sobre vigiando nossa própria atitude. Então nós precisamos vigiar nossa própria atitude em relação ao nosso próximo, em relação à obediência à palavra de Deus, porque muitas vezes nós nos desviamos da palavra do Senhor e a consequência é que nosso próximo agora ele sofre também as consequências de nós estarmos afastados da palavra do Senhor, né? Muitas vezes nós agimos com atitudes que não representam a vontade do Senhor em nossa vida. A letra A. Que advertência é dada contra o hábito vicioso de criticar duramente os outros e por que isso ocorre?
Gálatas 5,15. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Salmo 59:12. Pelo pecado da sua boca e pelas palavras dos seus lábios fiquem presos na sua soberba, e pelas maldições e pelas mentiras que proferem, né? Então nós vemos aqui as advertências da palavra de Deus em relação a esses procedimentos que não são de acordo com a palavra do Senhor. Fala sobre o vício, o hábito de criticar duramente os irmãos, né? Isso acontece muitas vezes porque nós não estamos em intimidade com Deus, acontece muitas vezes porque nós não estamos deixando a palavra do Senhor verdadeiramente transformar a nossa vida, né? E isso acaba criando prejuízo, dissoluções dentro da causa do Senhor, né? Então muitas vezes nós achamos que temos até o direito, né, de redarguir, de criticar as pessoas, mas precisamos repensar sobre isso, né? Então nós temos aqui advertências da palavra de Deus, né, quanto à nossa conduta de viver criticando as pessoas. Precisamos ver se estamos errando nessa situação, porque muitas vezes existem pessoas, né, que pelo seu hábito de tanto criticar, né, então qualquer situação está criticando, né, a liderança da igreja, os programas da igreja, algum irmão que é mais fraco na fé, né, então critica o pregador, a pregação desse irmão não gostei muito não, né, aquela irmã, aquele outro irmão, olha o jeito que está vestindo, olha aquela situação, né? Então Satanás ele se aproveita de tudo isso para criar divisões dentro da igreja, né? E faz com que a pessoa olhe mais para o seu eu, olhe mais para o seu, se torne mais orgulhosa, né? Então Satanás vai ganhando terreno através dessa situação, desse hábito de viver criticando os irmãos, né? E isso vira então um empecilho até em situações assim dentro da igreja também, na família também, né? Um vive criticando o outro, a esposa, o esposo, os filhos, o pai, a mãe, né? Isso vira um hábito, vira um vício e pode destruir grandes relacionamentos, pode destruir grandes amizades, né? E então é algo destrutivo que nós precisamos rever, um péssimo hábito, né? Que se estivermos assim, precisamos então da graça de Deus para voltarmos ao caminho correto, para que possamos mudar rapidamente, né? Pois Satanás ele pode se aproveitar dessas duras críticas, pode se aproveitar desse terreno fértil, dessa situação e enfraquecer a fé daquela pessoa que está sempre sendo criticada, né? Daquele irmão que às vezes é faltoso, mas que a crítica é muito pesada também, né? E pode enfraquecer a fé daquela pessoa que vive na crítica também, né? Porque tudo para ela não está bom, tudo para ela não está correto. E aos poucos ela também vai se afastando dos caminhos de Deus, né? E Satanás então se aproveita dessa situação para que a pessoa que vive na crítica se torne então orgulhosa, olhe mais para si mesmo, alimente mais o seu eu, né? Então isso é uma situação em que Satanás leva vantagem. Precisamos então observar. O eu sempre valorizará muito a si mesmo. À medida que os homens perdem o primeiro amor, não guardam os mandamentos de Deus e aí começam a criticar uns aos outros. Esse espírito lutará constantemente pelo controle até o fim do tempo. Satanás tem procurado nutrir esse sentimento a fim de que os irmãos, na própria ignorância, procurem devorar uns aos outros. Então, é instrumento de Satanás a crítica, né, ferrenha contra os irmãos, né? Deus não é glorificado, mas grandemente desonrado. O Espírito de Deus é entristecido. Satanás se alegra muito porque sabe que se puder colocar um irmão para vigiar o outro na igreja e no ministério, alguns ficarão tão desanimados e desencorajados a ponto de abandonarem o posto do dever. Essa não é a obra do Espírito Santo. O poder de baixo está operando no interior da mente e no templo da alma para colocar os próprios atributos no lugar onde deviam estar os de Cristo. Então nós vemos aí a obra que Satanás faz, né? Muitas vezes a pessoa é tão criticada que ela se desmotiva de ir para a igreja, se desmotiva de estar junto com os irmãos, se desmotiva da fé. E isso é obra de Satanás, né? Desmotivar os cristãos a não seguirem a vontade do Senhor. Isso pode acontecer
nesse caso aqui, vindo da crítica, né? Da crítica abusiva, da crítica dura entre os irmãos também. Precisamos vigiar sobre isso e mudar a atitude, se essa tem sido a nossa atitude. A letra B. Como podemos ser libertos da raiz da divisão, os pensamentos cruéis a respeito das outras pessoas, né? Efésios 5, 8, Colossenses 3, 12 a 15. Porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Revesti-vos, pois, do Senhor, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa de outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também for chamado, em corpo domine os vossos corações e sede agradecidos. Né? Então nós vemos aqui, como nós tivemos um novo nascimento em Cristo Jesus, como fomos tornados novas criaturas, devemos ter um novo procedimento em relação aos nossos irmãos. Né? Precisamos viver como novas criaturas que vivem na luz e não nas trevas. Quando vivemos nessa prática de duras críticas, nós estamos vivendo como pessoas que vivem nas trevas, né? Como pessoas que não conhecem a luz da palavra de Deus, né? Então antes nós éramos trevas, mas agora somos luz, né? Então precisamos praticar o que é correto, aquilo que Cristo quer que vivamos, né? Vivamos então a misericórdia, vivamos então o amor em relação aos nossos semelhantes, a benignidade, a humildade uns para com os outros, né? Suportando uns aos outros. Essa é a vontade de Deus, né? Então, aquele que vive na crítica vive uma vida nas trevas. Então, precisamos repensar a nossa vida e ver em qual caminho nós estamos andando, né? Precisamos voltar, se assim não for, né? Mas, como filho de Deus, nós precisamos, então, devemos viver uma vida diferente. Devemos viver uma vida de perdão, né? Precisamos orientar nossos irmãos, exortá-los, animá-los, mas deixar esse espírito de crítica, né? Devemos, na verdade, animar os irmãos, orientá-los, mas devemos deixar o espírito de crítica e de divisão, né? Precisamos incentivar, animar as pessoas, mesmo aquelas que têm o caráter difícil, né? Aquelas que estão realmente saindo assim, da presença do Senhor, aquelas que estão andando em caminhos tortuosos. Devemos ir tratá-las com amor e com toda a amabilidade, então, mostrar o espírito de Cristo e vivermos uma vida para Cristo, né? Então, se nós vivemos assim, uma vida que não é de acordo com a vontade de Deus em relação aos nossos irmãos, vivemos em duras críticas, precisamos nos arrepender, pedir perdão a Deus e a partir de hoje, então, buscarmos o auxílio do Espírito Santo para que Ele possa fazer em nós, nascer então em nós o Espírito, o fruto do Espírito, que então o fruto do Espírito vai resolver essas situações, né? A mansidão, a amabilidade, a fidelidade, né? A benignidade em relação ao nosso próximo. Então precisamos do Espírito Santo para que possamos viver realmente o verdadeiro amor ao próximo, não apenas na teoria, mas também na prática. Diz assim o Espírito de Profecia: que todos os que professam ser cristãos abram a porta do coração ao Espírito Santo e à graça. Assim a paz de Cristo reinará no coração e se revelará no caráter, de modo que não haverá discórdia nem contenda, nem emulação, nem mordidas e nem devorações mútuas, nem busca pela supremacia. O grande e fervoroso esforço será viver a vida de Cristo. Devemos representar o espírito de misericórdia divina e não dar oportunidade para ninguém seguir o nosso exemplo em praticar o mal. Jesus era cortês e benévolo. Foi obediente a todos os mandamentos do Pai, de modo implícito, sem questionar a conveniência ou qualquer interesse egoísta. Andar na luz significa estar decidido e exercitar o pensamento e exercer força de vontade num esforço fervoroso para representar a Cristo em doçura de caráter. Significa colocar de lado toda a tristeza. Você não deve se sentir satisfeito simplesmente por dizer: sou um filho de Deus. Será que você está contemplando a Jesus?
e pela própria contemplação está sendo transformado à semelhança dele. Andar na luz significa avanço e progresso nas realizações espirituais. Coisa terrível é obscurecer o caminho dos outros ao atrair sombras e mais sombras sobre nós mesmos. Que cada um cuide de si. Não responsabilize os outros pelas próprias falhas de caráter. O terceiro tópico nos fala se você for tratado injustamente. Vamos ver aqui situações que podem ocorrer, no meio do povo de Deus, coletivamente, individualmente, como deve ser resolvida a situação. Se você for tratado injustamente, letra A, como os cristãos de todas as épocas são advertidos contra um grave erro que ocorreu nos dias de Paulo. 1 Coríntios 6, 1 a 8. Nos tempos de Paulo, irmãos, ocorreu que algumas situações, muitas situações dentre o povo de Deus, conflito entre os irmãos, foram levados a tribunais, tribunais terrenos, a justiça comum. E isso causou uma má influência, entre as pessoas que viram aqueles tais irmãos se degladiando na justiça dos homens, buscando justiça um contra o outro, perante os juízes mundanos. E isso causou uma grande repercussão maléfica para a causa de Deus. Então o apóstolo Paulo aqui nos adverte sobre essas situações, Então ocorreu no tempo passado e situações também podem ocorrer nesse tempo em que estamos vivendo. Mas aqui está o conselho de Deus para quando acontecerem conflitos internos dentro da igreja, que sejam resolvidos dentro da igreja, Diz assim a palavra de Deus, 1 Coríntios 6, 1 a 8. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Então nós vemos aqui que não deve ser assim entre nós, de levarmos as coisas que acontecem dentro da comunidade da igreja perante as autoridades mundanas, mas devemos resolver o conflito entre nós mesmos, Então, quando um irmão vai à justiça comum contra o outro, levando acusações, levando situações, mesmo que sejam justas, mas isso causa uma grande má influência para o povo de Deus. Isso causa um grande envergonhamento na causa de Deus, mostrando que essas pessoas muitas vezes não vivem apenas de aparência, Tudo isso tem influência e Satanás se aproveita dessa situação para envergonhar a obra de Deus, para envergonhar o povo do Senhor, Então causa uma grande má influência, destruindo o poder do Evangelho. As pessoas vão dizer, nossa, eles que pregam o Evangelho, estão vivendo dessa forma, imagine nós aqui, Então conflitos internos da igreja devem ser resolvidos internamente, com a própria direção da igreja, com o conselho dos anciãos, dos pastores, ministros, obreiros. Então deve ser dessa forma a resolução de problemas, evitarmos, não devemos entrar em conflito nos tribunais humanos. Paulo enfrentou provações que você nunca sofreu nem será chamado a sofrer. E ainda assim ele dá as costas a isso, não se detém nelas, mas louva a graça de Deus. Quando surgem problemas na igreja, ao conselho da palavra do Senhor, quando surgem problemas na igreja, não devemos pedir ajuda a advogados que não pertencem à nossa fé. Deus não quer que revelemos as dificuldades da igreja aos olhos dos que não o temem. Ele quer que dependamos da ajuda daqueles que não Ele não quer que dependamos da ajuda daqueles que não obedecem aos requisitos divinos. Os que confiam em tais conselheiros mostram que não têm fé em Deus. Pela falta de fé deles, o Senhor é grandemente desonrado e a conduta dessas pessoas causa grande dano a elas mesmas, ao apelar aos descrentes para resolverem as dificuldades na igreja. Eles estão mordendo e devorando uns aos outros para serem consumidos uns pelos outros. Esses homens desprezam o conselho que Deus deu e fazem exatamente aquilo que Ele ordenou que não fizessem.
mostram que escolheram o mundo como juiz e o nome deles é registrado no céu ao lado do nome dos incrédulos. Cristo é crucificado novamente e exposto à vergonha. Que esses homens saibam que Deus não ouve suas orações. Eles insultam o santo e divino nome, e ele os entregará às bofetadas de Satanás até que vejam a própria tolice e voltem ao Senhor, mediante a confissão dos seus próprios pecados. Assuntos relacionados com a igreja devem ser mantidos dentro dos limites dela. Se um cristão sofre abuso, deve aceitar pacientemente. Em caso de fraude, não deve apelar aos tribunais de justiça. Em vez disso, que sofra perdas e erros. Vamos aqui para a letra B. Se formos tratados de forma injusta ou grosseira na igreja, o que precisamos ter em mente? Romanos 12, 19, Hebreus 12, 14 e 15. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Hebreus 12, 14 e 15. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Então nós vemos aqui, irmãos, que muitas vezes podem surgir diversas situações, né, dentro da igreja, de relacionamentos, podem acontecer abusos, podem acontecer injustiças, e a nossa primeira reação, a nossa primeira vontade é de vingança, né? Mas vemos aqui então a orientação de Deus para nós, né? Devemos não nos vingar, mas esperar a justiça que vem do alto, a justiça que vem de Deus. Assim diz o Senhor, né? Então precisamos deixar a vingança nas mãos do Senhor. Nós ficamos com raiva, né? Mas não devemos fazer justiça com as nossas próprias mãos, mas devemos ser pacientes na tribulação, devemos buscar a justiça que vem de Deus, a justiça que vem do alto, entregando a nossa causa ao Senhor. Quando passarmos por tribulações, mesmo dentro da igreja, né? Então nós vemos o que aconteceu com os apóstolos no passado, né? Foram rejeitados, foram chicoteados, foram injustiçados pelos próprios líderes, né, da nação judaica. Mas mesmo assim, com paciência, eles esperaram a sua recompensa no Senhor, a vingança do Senhor, né? A justiça de Deus, que é uma justiça verdadeira. Deus lidará com um membro indigno da igreja que defrauda o próprio irmão ou a causa de Deus. O cristão não precisa lutar pelos próprios direitos. Deus tratará com quem violar esses direitos. Romanos 12, 19 é citado aqui. Mantém-se um relatório de todos esses assuntos, e por tudo isso o Senhor declara que a vingança pertence a Ele. Que toda raiz de amargura seja removida. O quarto tópico nos fala sobre fundamento para a vitória. A letra A. Na escada da santificação cristã, o que vem logo antes da paciência e por que? 2 Pedro 1, 3 a 7. Pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai a vossa fé, a virtude, a ciência, e a ciência, a temperança, e a temperança, a paciência. E a paciência, a piedade, o amor fraternal, e ao amor fraternal, a caridade. Então nós vemos aqui, irmãos, nós temos aqui a escada da perfeição cristã, que é apresentada por Pedro, né? E um dos fundamentos da escada, que vem antes da paciência, é a temperança, né? Então, para alcançarmos a paciência, para termos uma vida equilibrada diante de Deus, diante do nosso próximo, nos nossos relacionamentos, nós precisamos ser temperantes, né? O resultado de uma vida temperante é que também alcançaremos a paciência, né? O autocontrole diante das pessoas, né? E esse autocontrole, até no nosso apetite, né? Também terá reflexos, terá influência, né? Então, o autocontrole no nosso apetite também tem influência nos nossos relacionamentos, né? Aquilo que comemos, aquilo que bebemos, nos afeta positivamente ou negativamente nos nossos relacionamentos, né?
E Deus deu ao seu povo muitas orientações, né? Muitas direções sobre a sua alimentação, né? Sobre o regime alimentar que o seu povo deve seguir. E nós devemos então continuar observando a verdade em relação a isso também, para que isso não venha a afetar os nossos relacionamentos, né? Pois aquilo que nós comemos, aquilo que bebemos, pode afetar diretamente nossos relacionamentos. Aquilo que comemos e bebemos pode envenenar o nosso organismo, o nosso sangue, né? E por consequência disso, termos atitudes que não agradam a Deus, né? Então Deus não deixou o seu povo sem segurança, sem orientações, né? Mas Deus sempre deixou o seu povo com guia, né? Por isso temos a palavra de Deus em relação à alimentação na Bíblia, no espírito de profecia, muitos assuntos esclarecidos, né, para o seu povo até os seus últimos dias também, né? Então uma boa nutrição também terá reflexos, né, até nos nossos relacionamentos também, na nossa vida relacional, né? Então uma pessoa que consegue se controlar, né, na sua alimentação, ela se torna uma pessoa paciente, né? Uma pessoa intemperante, ela não consegue se relacionar bem com as pessoas, né? Não consegue ser paciente e é uma pessoa que tem a mente embotada, né? Uma pessoa intemperante, a sua mente é embotada e Deus não pode trabalhar com essas pessoas, né? Deus vai tentando, mas a voz de Deus vai sendo suprimida, né? Então, uma pessoa que é intemperante, né? Ela não consegue entender a vontade de Deus para a sua vida. Um homem intemperante não pode ser um homem paciente. Não é necessário ingerir bebidas alcoólicas para se tornar um intemperante. O pecado de comer sem regra, com muita frequência, comer demais e consumir alimentos muito calóricos ou prejudiciais destrói a ação saudável dos órgãos digestivos, afeta o cérebro e perverte o entendimento, impedindo o pensamento e a ação razoáveis, calmos e saudáveis. E esta é uma grande fonte de provações para a igreja. Portanto, para que o povo de Deus esteja num estado aceitável diante dele, onde possam glorificá-lo no corpo e no espírito, os quais lhe pertencem devem negar com interesse e zelo a satisfação dos apetites e exercer temperança em todas as coisas. A letra B. Como Paulo resumiu o segredo da vitória nessa área, Gálatas 5,16, digo, porém, andai em espírito e não cumprais a concupiscência da carne. Devemos, então, viver uma vida espiritual diária e não buscar, né, viver os prazeres da carne, né, o pecado na carne, não dar lugar à vida da carne, né? Então, Pedro, ele apresentou ali a escada da perfeição cristã, a fé, né, a virtude, a paciência, a temperança, e para alcançarmos a vitória sobre o nosso eu, sobre a nossa própria vontade, né? Nós precisamos então, sobre os desejos da carne, precisamos então observar a palavra de Deus como ela é, né? Nós precisamos então nos entregar a Cristo constantemente, dia a dia. Só a nossa entrega a Cristo é que mata o nosso eu, mata a nossa carne dia a dia, né? Então, para conseguirmos subir nessa escala da perfeição, nós precisamos então nos entregar a Cristo dia a dia, mortificando o nosso eu, mortificando a nossa carne, né? Então, quando buscamos a temperança com a força de Cristo, então nós somos vencedores, né? E praticando então essa verdade, nós estamos dando lugar a uma vida do Espírito, né? Uma vida que controla, né, as ações da carne no nosso ser, né? Quando nós então buscamos a Deus com o auxílio do Espírito Santo, então nós temos aqui a esperança de conseguirmos sermos vitoriosos, né? Porque aquele que entrega as suas vontades a Cristo, os seus desejos a Cristo, aquele que subjuga o seu eu em Cristo Jesus, esse é vencedor. Então, a partir de Cristo, nós buscaremos a perfeição, buscando sermos temperantes, e como consequência disso, teremos a paciência, né, para os nossos relacionamentos, né? Recebemos a ordem de crucificar a carne
com as afeições e concupiscências. Como podemos fazer isso? Devemos infligir dor ao corpo? Não, mas matando a tentação de pecar. O pensamento corrupto deve ser expulso, cada pensamento deve ser levado cativo a Jesus Cristo. Todas as tendências animais devem ser controladas pelas faculdades superiores da alma. O amor de Deus deve reinar supremo, Cristo deve ocupar o trono não dividido. Nosso corpo deve ser considerado como sua posse adquirida. Na experiência de Daniel e de seus companheiros, temos um exemplo no triunfo do princípio sobre a tentação de transigir com o apetite. Mostra-nos que, por meio de princípios religiosos, os jovens podem triunfar sobre as concupiscências da carne e permanecer fiéis aos requisitos de Deus, embora isso lhes custe grande sacrifício, né? Devemos considerar a palavra do apóstolo quando ele apela aos irmãos pela misericórdia de Deus, para que apresentem o próprio corpo em sacrifício vivo e agradável santo a Deus. Essa é a verdadeira santificação, não apenas uma teoria, uma emoção ou uma forma de palavras, mas um princípio vivo e ativo que penetra na vida cotidiana. Exige que nossos hábitos de comer, beber e vestir sejam de tal modo que garantam a preservação da saúde física, mental e moral, para que possamos apresentar ao Senhor nosso corpo, não uma oferta contaminada por hábitos errados, mas como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, né? Então, é por meio da prática da verdade, das verdades bíblicas que aprendemos aqui, é que nós podemos ser vitoriosos, né, sobre o nosso eu, aceitando a Cristo como nosso Salvador, para que Ele possa subjugar o nosso eu, a nossa carne, né? Cristo estando em primeiro lugar e as outras coisas sendo acrescentadas em nossa vida, né? Então, nós venceremos sobre a nossa ira, nós venceremos sobre o nosso temperamento, nós venceremos as vontades da carne, né? Quando nós seguimos, então, a vontade de Deus, as orientações do Senhor em relação à temperança, à verdadeira nutrição, então nós somos fortalecidos espiritualmente, mentalmente, né? E isso terá reflexo no mundo físico, né? Assim nós teremos vitória sobre o pecado. O quinto tópico nos fala atendendo à orientação do Espírito. Atendendo à orientação do Espírito. Nós precisamos então a cada dia pedirmos a orientação do Espírito Santo para que Ele guie a nossa vida, né? Guie nossos sentidos, guie os nossos afazeres, né? Também os nossos relacionamentos, os nossos negócios, em todos os aspectos. O Espírito de Deus pode nos guiar, pode nos orientar, né? A letra A, o que podemos aprender dos princípios de Cristo que guiavam o modo como Paulo lidava com os desentendimentos na Galácia? Mateus 5, 23, 24, Mateus 13, 27 e 29. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Mateus 13, 27 e 29. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo a boa semente? Por que então o joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que, ao colher o joio, não arranques também com ele o trigo. Então nós vemos aqui, irmãos, situações que aconteceram na vida de Paulo. Nós temos aqui o exemplo de Paulo, que era perseguido pelos falsos profetas, pelos falsos mestres daquele tempo, né? Homens que atrapalhavam a obra de Deus. Então nós temos aqui o exemplo do apóstolo Paulo, como tratava os seus inimigos, né? Será que ele tratava com vingança aqueles homens que estavam no meio ali do povo de Deus, atrapalhando a obra, distorcendo as verdades, aquele joio que estava no meio do trigo? Será que ele tentava arrancá-los com a sua própria força? Tentava fazer justiça com as próprias mãos? Será que Paulo agia dessa forma, né?
Precisamos seguir aqui o conselho da palavra de Deus, né? O conselho do Espírito Santo, né? O conselho da verdade. Assim como Paulo, então, ele começou, né, a observar a vontade do Senhor, né? Será que nós devemos arrancar o joio, né? Porque podemos arrancar o trigo também junto. Irmãos, nós devemos, então, em algumas situações, nas situações, como é apresentado aqui, esperar que Deus faça o milagre, né? Porque é Deus que pode transformar um coração de joio em um coração de trigo, vamos dizer assim, né? Muitas vezes nós queremos fazer as situações da nossa própria força, da nossa própria vontade, fazer justiça com as nossas próprias mãos, né? Em relação a pessoas que nós achamos que estão causando problemas à obra do Senhor, né? Mas aqui temos o princípio da palavra de Deus da paciência, nós devemos esperar, né? E se tivermos algum problema com essa pessoa, devemos nos reconciliar com essa pessoa, né? Mas devemos continuar na perseverança da palavra do Senhor, né? Porque Deus pode transformar as situações, né? Às vezes uma pessoa que está vivendo uma vida de joio nesse momento, dependendo da situação que aconteça, essa pessoa tem a oportunidade de se transformar, né? A sua mente pode ser aberta e ela mudar de vida, de situação, né? Então, às vezes, hoje nós julgamos algumas pessoas, né, como se elas estão contra a vontade de Deus, mas só Deus é que realmente pode dar o verdadeiro juízo, só Deus é que realmente pode dar a verdadeira consequência, né? Só Deus é que realmente pode fazer o verdadeiro milagre, o verdadeiro juízo, né? Então, devemos deixar as coisas nas mãos de Deus e devemos seguir as orientações do Espírito Santo, né? Seguindo os princípios da paciência e do perdão, né? Exercendo o princípio da paciência, do perdão, da humildade diante dos nossos relacionamentos com as pessoas. Então, assim Deus será honrado, Deus será glorificado e as situações, vamos dizer assim, de brigas e conflitos que isso desagrada a Deus serão, então, no momento certo, Deus trará a resolução, né? Então nós precisamos então apresentar a Deus os nossos problemas, as nossas ofertas. Precisamos viver o perdão, precisamos viver a paciência diante de Deus, né? Tirar toda a raiz de amargura, tirar tudo aquilo que atrapalha os nossos relacionamentos com Deus e com o nosso próximo, né? E deixemos nas mãos de Deus que as pessoas que vivem em desacordo com a palavra do Senhor no tempo certo, elas terão também a sua recompensa, né? Falsos mestres levaram doutrinas aos Gálatas, aos quais se opuseram ao Evangelho de Cristo. Paulo procurou expor e corrigir esses erros. Ele desejava muito que os falsos mestres fossem separados da igreja, mas a influência deles afetou tantos crentes que parecia arriscado agir contra eles. Havia perigo de causar contendas e divisões que seriam nocivas para os interesses espirituais da igreja. Portanto, ele procurou impressionar os irmãos sobre a importância de tentar ajudar uns aos outros em amor. Declarou que todos os requisitos da lei que estabelecem nosso dever para com os nossos semelhantes são cumpridos no amor de uns para com os outros. Ele os advertiu que se tolerassem o ódio e a contenda, divididos em grupos, e se agissem como os brutos, se mordendo e devorando-se, trariam sobre si infelicidade e a ruína futura. Havia apenas uma maneira de prevenir esses males terríveis, e era como o apóstolo havia ordenado a eles, andar no Espírito. Deviam, pela constante oração, procurar a guia do Espírito Santo, que os levaria ao amor e à união. Então nós devemos aprender aqui, irmãos, a paciência, a mansidão, o perdão, né? Buscarmos viver uma vida no Espírito. Diante das situações que acontecem, que muitas vezes nos desagradam, mas é o Espírito Santo que vai gerar em nós o fruto do Espírito, e assim nós poderemos então, através de uma vida de constante devoção espiritual, de constante oração, podemos ser vitoriosos em cima das situações que nos afligem muitas vezes, né? Então, o constante andar no Espírito, o constante se voltar para Deus que nos torna vitoriosos em frente a situações que muitas vezes afligem o povo de Deus individualmente, coletivamente, né?
Então, vivendo uma vida espiritual dia a dia, nós teremos o poder de vencer o inimigo sobre as nossas vidas e sabendo que Deus, no momento certo, agirá conforme a sua vontade. Meu irmão e minha irmã, quando surgem problemas entre vocês e outros membros da família de Deus, será que vocês seguem as instruções da Bíblia? Antes de apresentarem a Deus uma oferta de oração, vão ao irmão e no Espírito de Cristo conversam com ele? Antes de apresentarem a Deus uma oferta de oração, vão ao irmão e no Espírito de Cristo conversem com ele. Assim, você pode oferecê-la com a consciência limpa, pois lançou fora a raiz de amargura. Então nós precisamos, através da orientação do Espírito Santo, vivermos uma vida espiritual dia a dia. Estando dependente do Espírito Santo, estaremos nutridos, para termos uma vida de harmonia com as pessoas ao nosso redor, com as pessoas que parecem ser difíceis, com as pessoas que muitas vezes até nos causam problemas. Mas é com a unção do Espírito Santo que nós podemos vencer. Que possamos entender a palavra do Senhor, pedimos o seu auxílio para que possamos compreender a sua vontade. Que Deus nos abençoe para isso.